Estou aqui com ele, o médico Dr. Borzino. Tudo bem, Dr. Borzino? Tudo bem. É um grande prazer estar aqui contigo. O prazer é tudo meu. Dr. Borzino, você acha que um tipo de gênero musical pode influenciar no comportamento de uma pessoa? Sim, absolutamente. Como dizia minha avó, me diga com quem tu andas E te direi quem és. Tem muita coisa a ver, né? Logicamente que a gente não pode generalizar isso e transformar isso numa coisa preconceituosa, mas assim, a gente tem que lembrar do seguinte, que a música ela traduz o quê? Ela traduz uma cultura. Tem a sua beleza, aquele indivíduo tocando aquele negócio que tem um fio só, um coco, como é que é o nome? Berimbau. Berimbau, enquanto os outros jogam capoeira. É um instrumento arcaico que tem aquela função, que só faz aquilo, você não vai conseguir compor uma coisa orquestrada em cima de um berimbau. Sim. Você queira, mas ele serve para aquilo dentro... Serve para dar um ritmo e fazer os caras dançarem. Né? ao jogo de capoeira. Sim, certo? sim. Então, está inserido numa questão sociocultural. Traduz a cultura daquele povo, como vivem, o que fazem, os seus costumes, a hereditariedade, tudo aquilo que vem de concreto para aquele povo, a cultura dele, né? Que é o que temos, né? Nós temos que ter um pé no chão. Hoje as pessoas acham que podem relativizar tudo, mas existe o certo e o errado, existe o adequado e o inadequado, existe aquilo que é referencial para nós todos. Então a gente tem que entender o seguinte, que a partir do momento que você tem uma música que é transgressora, e é transgressora, porque o funk é transgressor. É isso, né? Ele é transgressor. Por quê? Porque ele inverte, ele polariza ao contrário. É bonito ser traficante. É bonito ser traficante? Eu acho que não. Não. É o que deve espelhar a sociedade? Não. É legal você acabar com a mulher, para colocar a mulher como aquele objeto que são só coisas balangando ali. É bonito aquilo, aquela diminuição da mulher, aquela submissão da mulher naquele sentido. É bonito isso? Não é o lugar da mulher, não é para aquilo que ela serve. Desrespeita a figura feminina, né? Então nós estamos fazendo uma apologia ao errado. Dr. Borzino, você acha que o funk é saudável? Nesse aspecto, meu caro Lorde, nem um pouco saudável, porque se afirma o contrário, né? Então se afirma aquilo que é ruim para a sociedade. Você acha que ele é um mau exemplo, então? É um mau exemplo, além de ser um mau exemplo, ele vai trazendo ele vai afirmando cada vez mais culturalmente, batendo na orelha das pessoas, né? Trazendo aquilo de ruim como se fosse normal. Então as pessoas passam a não questionar mais aquilo, de tanto que o cérebro ouve aquilo muitas vezes. Então assim, se a gente for olhar para neurociência por trás disso, de tanto que o cérebro escuta aquele absurdo, aquelas coisas horríveis, aquelas coisas transgressoras e perversas por tantas vezes, ele passa a achar aquilo comum, né? Achar normal. Isso. Ele adapta. Como se, assim, da mesma maneira que se eu te perguntar assim, o que você tomou de café da manhã na quinta-feira da semana retrasada? Eu não lembro. Você não lembra? Porque são tantos cafés da manhã que você se mistura com os outros e aquilo se tornou normal na sua vida. Agora, se eu falar assim, o que você tomou de café da manhã naquele hotel que você foi lá, XYZ, lá na Suíça? Comi um croissant com geleias de amora. Porque foi especial. Então Sim. O cérebro marca isso como especial. Agora, se você sempre comer esse croissant com geleias de amora e aquilo ficar comum para o seu cérebro, ele vai simplesmente aceitar como algo habitual. É a mesma coisa que se você fosse casado, caso você não é, mas se você fosse casado, tua mulher te ligasse e falasse assim, passa na padaria e traz 1 litro de leite que está faltando aqui. O que você faz? Esquece na maioria das vezes. Por quê? Você está acostumado a sair do trabalho e voltar para casa. Teu cérebro já está naquela rotina. Ele repete aquilo tantas vezes,
de uma maneira normal e natural. Então, o que eu imagino é, por exemplo, o excesso de palavrões que tem. Se você ficar ouvindo muito palavrão, você se torna um grosso. exato. E aí você fica ouvindo aquela música falando um monte de palavrões, aí você vai trabalhar num restaurante, por exemplo, e aí trata o cliente falando palavrão. O cliente vai se assustar e você é penalizado. Justamente. Você é penalizado porque está usando um verbete errado na hora errada. Exatamente. Tudo tem adequação. Existe o lugar certo do indivíduo falar palavrão. Exatamente. Né? E o que faz essa música tocando num rádio, falando palavrão o tempo todo, abertamente para criança, para o que quer que seja? Ela banaliza o palavrão. Faz com que a criança normalize. Sim, normaliza. Ela começa a achar que aquilo é... É comum, porque para você poder falar palavrão, você precisa saber a hora de falar. Todo mundo fala palavrão. Não há quem não fale palavrão. Todo mundo. Né? Mas na hora certa. Então o que você faz com a criança? Você ensina para a criança que existe um momento, que naquele momento ela não pode, mesmo que ela tenha ouvido, ela não pode falar o palavrão. Por quê? Porque ela não tem discernimento suficiente para saber a hora adequada se colocar o palavrão. E ainda digo mais, acontece muitas vezes também da criancinha aprender um palavrão, aprender uma grosseria, e o adulto, né, o que escuta um funk, ele vai falar, olha que gracinha, esta criança de 4 anos já fala determinado palavrão. Você nunca mais tira o palavrão da criança. Nunca mais tira o palavrão. Exatamente. E aquilo, simplesmente tocando num rádio, está aberto para o público em geral. Dr. Borzino, devido à perversidade e o excesso de palavrões que tem no funk, você não acha que o funk deveria ser permitido ser ouvido somente por pessoas maiores de 18 anos ou até de 21 anos? Eu acho que isso não salvaria as pessoas do mal que aquilo pode continuar sendo perpetuado. Então, assim, na verdade, essa censura de idade teria uma lógica a se pensar. Mas, pensando na mente e no comportamento, tem que ser banido. Da mesma maneira que você quer banir a ideologia, por exemplo, do nazismo. Sim. Nazismo pode ser para maior de 18 anos? Não, ele é expressamente proibido. Porque é absolutamente... Um mau exemplo. O Holocausto é algo absolutamente não humano. Né? É alguma coisa absolutamente execrável. Assim como esses exemplos dentro desse ritmo. Se dá para chamar isso de ritmo musical, que parece mais um barulho de obra. Né? Não, né? É só barulho. É só barulho, né? E parece, se você for perceber bem, parece barulho de obra, que é o que os indivíduos vivem. Eles estão reproduzindo o que vivem. É verdade. É barulho de obra, busão, ambulância, violência, que é o meio que ele está vivendo. E me fala uma coisa, o que você acha da idolatria de artistas medíocres? Ou seja, eu vejo que tem muitos artistas de quinta categoria que falam tudo errado, que cantam mal, tudo desafinado, e ficam famosos de repente. O que você acha disso? Eles ficam famosos e duram uma semana e acaba. Andy Warhol já tinha descrito isso já faz muito tempo, né? Que todo mundo ia ter os seus 15 minutos de fama, né? Que ele já tinha visto isso lá atrás, né? Então, na verdade, eu acho isso uma falta de propósito humano, né? Porque hoje em dia o indivíduo se esmera, né? Essa palavra mesmo, se esmera, que se usa de exemplo, é isso, né? Ele se esmera não mais em ser um indivíduo que adquire um propósito, vai buscar ferramentas e conhecimento para esse propósito. Hoje é um bando de rebanho de cabeça oca vazia que são números
E o nome é exatamente movimento de manada. Você leva para lá e para cá do jeito que você quiser, porque a propaganda é a alma do negócio e não a qualidade daquilo. Antigamente, o artista tinha que ser um herói. Ele era um herói, porque ele estudava muito, ele tinha bagagem. Hoje, qualquer um parece ser artista. Algum dom dele diferenciava ele para que ele era um cantor, ele era um pianista, ele era um sapateador, ele era um ator. Não, hoje o ator é cantor, não interessa, ele precisa fazer alguma coisa para aparecer. Todo mundo quer ser o quê? Apresentador de TV ou youtuber. Não, Isso é propósito, pô. o que é irritante é que hoje se aceita a mediocridade, né? O artista faz isso aqui, ó. Ah, nossa, você toca piano, você é pianista. Não é pianista. Para ser pianista você precisa de 10 anos de estudo intensivo. Intensivíssimo. De teoria e treino de musculação nos dedos, que é o tocar. Precisa de muito. E é o que a gente estava comentando no início. Falta referencial agora. Você tem o oco, o vazio, só prestes a receber aquilo que a moda dita. Não, exatamente. E o artista medíocre, ele se torna a referência. Ele se torna a referência, brota-se mais artistas medíocres. Lógico, famílias inteiras, né? E é isso que mostra como determinados ritmos musicais podem não ser saudáveis. Exato, porque está inserido tudo nesse aculturamento que nós estávamos falando. Na verdade, você tira o referencial do humano, o natural, referencial natural do humano, e deixa ele um jegue parado, aceitando qualquer coisa. Né? Porque hoje o que interessa é vender. E vender porcaria, nivelar por baixo. Propaganda é a alma do negócio. Então com propaganda você faz qualquer coisa. Então não interessa se o indivíduo é apresentador de TV, por exemplo, porque ele tem um dom natural de falar, ser comunicativo. Não, eu faço qualquer um apresentador de TV. Então o cara pega a mulher dele lá, ele é o dono da TV, ele pega a mulher dele lá e faz ela ser o máximo. Que ele paga. E a TV pinta todo mundo de ouro, né? Pinta todo mundo de ouro, ou seja, nós temos esse movimento de manada. Chega no Réveillon, todo mundo pra praia. Chega no inverno, todo mundo pra Campos. Campos tá vazio o resto do ano, mas chega no inverno, tá todo mundo em Campos. No Natal, todo mundo compra presente. Todo mundo compra presente. Então assim, nós não somos mais, nós temos. A gente chama isso de hipernormalidade ou pós-modernismo. É que o quê? Você é o que você tem e não você é o que você é. Por formação, por referência, por cultura, de onde você vem, aquela região, como se forma, como se fala, como se faz, qual é o dialeto, qual é o tipo de música. O nome disso é cultura, né? Cultura, exatamente, não se respeita mais nada, porque o negócio é vender. Não interessa o quê. Você vai vender. Qualquer coisa que você colocar numa lata e vender, tá bom. Tem que vender, né? Então, conte-me, Dr. Borzino, o que faz uma música boa e uma música ruim? Quais elementos a gente precisa para ter uma música boa e para ter uma música ruim? Como já dizia minha avó de novo, que eu vou repetir que minha avó era uma sábia nos ditos populares. Sempre. Muito sábias. E nesse dito popular ela dizia, gosto não se discute, se lamenta. E por que vem isso, né? Porque assim, existe um certo e errado nas coisas, assim. Daí eu te devolvo uma pergunta para a gente responder isso. Como é que o homem chegou na Lua? Num foguete. Isso, ele teve que desenvolver um foguete que ele desenvolveu tecnologia. Primeiramente para enviar mísseis, né? Exatamente. Aliás, o cara devia ter sido preso, né? E não foi, né? Von Braun devia ter sido preso e trouxeram para a NASA. Ficou anos lá. E levou o homem para a Lua, né? E o cara trabalhava para o nazismo. É estranha essa história. É bem estranha essa história. E o homem levou a Lua e virou um herói, né? Você vê. Mas precisou de tecnologia, ou seja, precisou de muito cálculo, ou seja, precisaram desenvolver coisas
a física newtoniana bastava? Não. Precisou de mais de física quântica, precisou de mais de cálculos elevados, né? Cálculo de Bhaskara resolvia? Não, você precisava de derivada, integral. Então, foi-se buscar o quê? O refinamento da técnica, o aumento do conhecimento, o que conjuga com o que para aquilo dar certo. A música, independente do gosto, você pode gostar da porcaria que você quiser, né? Se você acha lindo, tá lindo, mas existe um referencial, assim como também na alimentação. Coisas que harmonizam com outras coisas, alimentos que harmonizam. Por que a gente chega nesse grau de sofisticação? Porque você foi estudar, porque existem coisas que harmonizam mesmo. Então, a gente sabe que existe que é Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si, que são as escalas, né, que você, como músico, sabe muito bem. Para quem não sabe, são a forma que a gente organiza. De quintas, né? Ciclo. Isso, que uma escala cai para outra, você sabe qual que é a dominante, a subdominante, etc. e tal. Porque existe um cálculo, porque são todas frequências. E essas frequências ressoam ou não ressoam. Então elas combinam ou não combinam. Como cores também são frequências que combinam ou não combinam. Você pode usar o certo ou errado e falar assim que eu estou aqui com uma camisa amarela, laranja, verde, rosa, azul, não sei o que, e fala, nossa, mas que esquisito, né? Porque os bipolares geralmente chegam assim no consultório. Você vê? Ele está deprimido num dia, no outro dia chega colorido. Você fala, ih, tem coisa. Né? Você fala aí tem coisa, porque existe uma forma correta, não é só o gosto, existe algo que harmoniza com outro algo, e existe cálculo para isso. E anos de experiência. E anos de experiência, mas na verdade o que a gente sabe o que é um som dissonante, você sabe, se a gente tocar um som dissonante aqui para qualquer indivíduo vai entender o que é uma dissonância. Dissonante. Isso aqui é uma dissonância. Agora faz um harmônico. Som harmônico, um acorde. E o acorde, você faz um cálculo matemático para o acorde. Então é onde você une a matemática, a filosofia, né? Tanto que os primeiros filósofos eram matemáticos também, tudo derivou tudo da mesma coisa. Ou seja, porque você ia estudar aquilo para saber o porquê daquilo e como aquilo funciona melhor para você melhorar, conseguir tirar o melhor para os seus propósitos. Entender por que um acorde, o que agrada, por que isso agrada mais? Por que um acorde agrada mais aos ouvidos do que um som dissonante? Né? Porque o nosso cérebro prefere... Gosta daquilo lá. Exatamente, gosta mais de sons harmônicos, exatamente, porque é uma preferência do cérebro, nós gostamos mais daquilo que traz equilíbrio. E quando alguma coisa é desafinada, que nem determinados cantores, causa desconforto. Exato, só que você pode fazer do desconforto moda. E aí que está o problema. E o pulo do gato, porque daí você vende a porcaria que for em massa. Né? E não precisa de alguém porque concorda comigo que você tem que estudar e ter o dom. Sim. Se você for esperar todo mundo que tem um dom mesmo, você conseguiria fazer essa produção em massa? O dom eu não acredito não, eu acredito no número de horas que você perde executando uma tarefa. Aliás, talento, eu não acredito em talento não. Talento para mim é a vontade que você tem de executar um tipo de coisa bem, né? Te motive a executar tantas vezes aquilo que você fica treinado. Eu não acredito. Você acredita em talento? Você acredita que alguma pessoa consiga fazer, sem falar de genética, tá? Que é óbvio que um cara mais alto vai jogar basquete melhor do que um anão. Vai poder ter... Mas no caso de uma tarefa qualquer, você não acha que é tudo uma questão de horas de treino? Se alguém ficar 2.000 horas treinando aquilo e outra ficar também 2.000 horas, elas não vão ser mais ou menos iguais. Agora, se uma estudar 4.000 horas e a outra 1.000 horas, a que estudou 4.000 horas sempre vai ser melhor. Ou você acha que não? Você acha que a pessoa nasce
Na verdade, a gente entende, inclusive pela neurociência, começa a explicar a diferença que existe entre uma coisa e outra. Quando você vê que o indivíduo tem certas regiões do cérebro mais desenvolvidas do que o outro. Mas isso é porque ele treinou. Não, ele tem aquela área mais desenvolvida que o outro mesmo, então, portanto, ele vai ter mais facilidade em executar aquilo. Se ele treinar mais ainda por cima... Ele se torna superior, uma lenda. Exatamente, ele vai ter toda essa... Porque é a mesma coisa que a gente pegar nós dois aqui e falar assim, vamos treinar 50 mil horas de canto. Vai adiantar? Eu acho... A gente pode aprender a se afinar. Eu acho que se que a gente quiser, vai ficar bonito. Isso. Mas fica bonito. Mas obviamente tem o timbre. Isso, mas nós vamos se adequar. Ou seja, Sim. vai ficar bonito, ou seja, a gente vai pegar e fazer assim, ó. Eu vou poder cantar dentro desse aqui que é mais adequado para minha voz. Porque minhas cordas vocais sim, não chegam até ali. Então, o que é mais legal para o indivíduo se adaptar e ficar bem com aquele instrumento ou com a voz, etc e tal, é você adaptar ele melhor àquele skill que ele tem mesmo, aquela habilidade que ele já tem. Então, ou seja, não adianta pegar um cara que tem uma voz grossa que nem a minha, que não vai cantar que nem o Farinelli. Eu tô mais para barítono, vamos dizer assim, né, do que para... Por que que homem canta aquele... E a mulher... aquele negócio todo. A garganta foi projetada para cantar determinada frequência. Características diferentes da garganta e das cordas vocais e da fonação, né? Sim. São características, então isso aí são skills dos diferentes sexos que proporcionam isso. Mas você pode pegar uma pessoa que você pode tornar a tela afinada e adaptar ela a cantar naquela variação de tom ali. Não querer cantar alto, né? Ficar ali e ficar afinadinha. Agora... Então não adianta nada o transformista tentar cantar igual uma mulher, que ele não vai conseguir. Não adianta. Nem tomando remedinho? Não adianta, nem tomando remedinho, nem nada, porque ele nasceu com aquela garganta diferente. Vão ter algumas exceções onde o indivíduo atinge aqueles tons enormes, tipo aquele... O Freddie Mercury. O Freddie Mercury, que era um fantástico fenômeno, né? Que atinge do grave ao... Né? Mas esses são exceções, né? São exceções. Ele já tinha a capacidade de se treinado melhor ainda. Prestem bem atenção, não está absolutamente claro. A gente está começando a ver isso na imaginologia, né, do cérebro, já conseguindo identificar por ressonância magnética funcional áreas do cérebro do indivíduo que são mais envolvidas em um do que em outros. Bom, então ficamos por aqui. Eu agradeço a presença aqui do Dr. João Borzino. E quem quiser conhecer mais os vídeos dele, conheça o canal dele no YouTube, que é Dr. João Borzino. É isso aí, minha gente. E dá uma força no Insta, né? Porque o meu Insta tá fraquinho, ainda nunca trabalhei o Insta direito, que é o @drborzino. E vai encontrar o @drborzino nos outros lugares também, no Twitter, no Escambau 4, aí, não sei mais onde também. E é isso. Principalmente o canal que é educativo. Vocês vão ver lá muita coisa sobre educação no meu canal do YouTube. Dá um pulinho lá, inscrevam-se, não percam. Tchau. Ah.